Muito bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. Eu sou a Tássia. Eu sou o Vitor. E hoje nós estamos com um cliente amigo, no qual eu gosto muito, no qual eu me identifico muito pela história de vida, pela história de profissão mesmo. Adoro a mulher dele, ela é muito querida, né? É uma super parceira, eu vejo também de vida dele. Primeiramente, gostaria de te agradecer, meu irmão, pela tua presença. O Ronaldo é uma pessoa que eu admiro muito, não só como profissional, mas como ser humano. Tá? Você tem uma admiração minha da Tati, você é a Maria, a família de vocês. Então, assim, é uma honra tê-lo aqui. E hoje eu tenho certeza que a tua história vai ser inspiradora para quem está nos assistindo, que essa é a ideia do nosso episódio. É contar histórias de pessoas aqui próximas de nós, mas com histórias inspiradoras como a sua. Então, vou passar a palavra, gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo, apresenta a sua empresa e vai ser um bate-papo muito legal. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu me chamo Ronaldo, é um prazer imenso estar aqui hoje participando junto com vocês. Agradeço imensamente o carinho que vocês têm, a acolhida que vocês têm por nós, pela empresa Mota, né? E dizer a vocês que, particularmente, não está sendo fácil para mim estar aqui diante de vocês, porque eu nunca expus a minha a vida profissional, né? Hoje eu estou tendo essa oportunidade porque eu acredito que, através da minha história, talvez eu possa mudar ou incentivar alguém também que queira ter um empreendimento, que queira ter seu próprio negócio, né? Então, eu peço também a vocês um pouco de paciência. Talvez não posso prometer a vocês que eu vou conseguir fazer exatamente aí o que talvez um profissional possa fazer, mas com toda a minha simplicidade eu quero colocar para vocês a minha história e compartilhar ela com todos que estejam nos assistindo. Ronaldo, para dar o pontapé inicial, quando surgiu a Mota, foi o sonho de quem? Qual foi o ano? Conta para o pessoal e qual que é o segmento. Eu vou deixar para você falar, eu não vou falar. Eu sei de cor sorteado, mas o Ronaldo vai contar os detalhes de toda a empresa. Veja bem, a Mota, ela veio diante de uma dificuldade que eu vinha passando momentaneamente no meu trabalho. Eu trabalhei numa empresa, hoje já extinta, que era G Dias, uma empresa que abriu as portas para mim, onde eu tenho um apreço muito grande pelo meu ex-patrão, que é o Cláudio Galego, e o seu filho, Cláudio Galego Dias Filho. Pessoas maravilhosas, pessoas do bem, pessoas de Deus, pessoas que me ensinaram a trabalhar. E diante de uma situação difícil que ele vinha passando na época, 2017 e 2016, e eu fui convidado a trabalhar dentro da empresa no chão de fábrica. E ali, quando a empresa foi caminhando para os encerramentos das atividades, eu fui vendo que havia uma possibilidade para mim poder estar abrindo o meu próprio negócio, porque eu já tinha um pouco de entendimento na área, mas a minha profissão de origem mesmo era motorista de caminhão. Eu era motorista de caminhão. O seu Cláudio, na época, me deu uma oportunidade dentro da Irilar, quando ele era dono da Irilar ainda, onde eu agradeço imensamente. Passei por lá de 1998 até 2006. Passei nessa empresa onde eu só tenho a agradecer. Uma empresa que abriu as portas para mim e que até hoje as portas estão abertas, é parceiro da Mota até hoje. E eu não tenho nada que desabone essa empresa e essa família que tanto fez por mim dentro desses anos todos. E a partir daí, então, eu fui trabalhar com a indústria de alumínio G Dias na época, saí por um período e retornei num outro determinado período. E, infelizmente, eu já retornei num processo de finalização da empresa, onde eu fui
aproveitando as oportunidades para poder ter um determinado aprendizado. E na reta final mesmo, para fechar a empresa, eu vi que eu tinha uma possibilidade. Então aí começou toda a história, começou todo o sonho, né? Porque para você começar um negócio hoje, você tem que pensar muito sobre o que você vai empreender, como você vai empreender. E geralmente, muitas das vezes, as pessoas pensam assim: eu tenho que ter capital de giro. Se eu fosse esperar ter capital de giro, eu nunca tinha abrido. Porque hoje é muito difícil você ter o capital de giro. Para a gente que vem de baixo, você não consegue. É difícil, difícil, difícil. Nesse período de encerramento das atividades da antiga G Dias, eu fui me organizando e dentro desse período eu chamei o meu irmão, Paulo Sérgio, para que ele pudesse me fortalecer também, a gente fizesse uma sociedade para poder montar essa empresa. A princípio foi assim algo surpreendente, porque como você sem um capital de giro, sem condição financeira, você monta uma empresa. Eu tinha um sonho e a vontade de empreender. Tive proposta de outras empresas, fiz entrevistas, fui chamado, mas o meu coração pedia para que eu seguisse o meu raciocínio. Então aí começou a batalha, aí começou tudo a minha história, né? Isso foi no meado de 2018, onde eu abri uma MEI, inclusive foi o Vitor que abriu, né, Vitor? Foi o meu primeiro Participei do parceiro nascimento da empresa. da empresa, o Vitor que abriu uma MEI, e eu comecei a produzir pouquíssimas coisas, porém essas poucas coisas que eu produzia era suficiente para mim sobreviver. Meu irmão veio como sócio e injetou um dinheiro na empresa, onde a gente conseguiu a comprar mais máquinas, a comprar mais matéria-prima, porque tudo é à vista. Quando se começa, ninguém acredita nisso. Não é nem a questão da pessoa não acreditar, sim, porque hoje a gente vive uma realidade difícil dos tempos que eu nasci e fui criado e educado. No tempo que eu fui criado e educado, quando eu tinha até meus 18 anos, o finado meu pai falava assim: eu vou comprar, o dia 10 eu te pago, e você recebeu. E as coisas mudaram muito. Até mesmo porque as pessoas que têm um compromisso com você, talvez elas não te pagam. E como você não tem capital de giro, você começa a protelar também o que você deve. E fica muito. Vai virando uma bola de neve, né? Quando eu cheguei na minha casa e disse para minha mulher que eu ia abrir uma empresa, ela olhou para mim e falou: que jeito? Como? Aí eu falei para ela também, não sei, né? E tudo foi acontecendo naturalmente. E quando é da vontade de Deus, acontece. Você não sabe explicar como que aconteceu, mas acontece. Essa é a minha realidade. Eu não sei te explicar exatamente como aconteceu. Eu sei que tudo que eu idealizei foi acontecendo. E foi acontecendo gradativamente. Conforme eu precisava, foi acontecendo. Minha esposa, na época, ela me questionou como eu ia abrir, mas, porém, me apoiou e me apoia até hoje, é meu alicerce dentro das minhas dificuldades, nas minhas tristezas, nas minhas alegrias, dentro da minha casa, que eu vou buscar o meu refúgio, que eu vou me fortalecer, para que no outro dia eu possa estar novamente na luta, na batalha, para poder encarar todos os obstáculos, as adversidades do dia a dia. Esses dias eu vi, uma pessoa mandou para mim assim: se você vê um leão machucado na rua, não assusta. Esse leão é meu. Hoje eu não consegui matar, mas eu dei uma pedrada nele. A gente tá vivendo desse jeito, infelizmente, né? Mas
é um sonho que hoje eu já vejo uma realidade, né? E uma semente que foi plantada, uma semente que foi regrada, uma semente que hoje a gente está podando, está na fase de poda, e onde eu acredito que virá dar fruto logo, logo. Porém, nós temos a ansiedade de querer colher esses frutos muito rápido. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. E nós temos que aguardar o tempo de Deus. E Deus prometeu, ele vai cumprir no tempo dele. E aí nós estamos nessa caminhada, aguardando as colheitas, para que um dia nós possa usufruir desse sonho que hoje faz a gente regir, faz a gente andar, motiva o nosso dia a dia, né? Essa é parte da minha história, da minha luta, da minha caminhada. Ronaldo, já para começar, quem está nos assistindo, aquele empresário que está começando agora, que está pensando em empreender, qual foi a tua maior dificuldade no início? Porque você falou ali que saiu ali de um CLT com um sonho de empreender e, pô, vou começar a empreender. A hora que caiu a realidade ali da empresa, qual foi a maior dificuldade? Você falou, vixe, não esperava que ia ser desse, né? O buraco era tão fundo assim. Para dar uma dica aí para quem está começando. A dica é assim, o que pegou muito para mim foi a formalidade, não a mão de obra em si. Tá? Eu vinha de um ramo onde eu sabia muito de produção e não de administração. Talvez isso tenha pegado muito para mim. Então, hoje, para quem está começando a empreender, tem que buscar pessoas qualificadas. Isso não é despesa, é investimento. Buscar pessoas qualificadas, fazer um planejamento financeiro muito bom, uma precificação onde ela consiga trabalhar sem margem de erro. Aconteceu comigo. Precificação errada. Quanto mais vendia, mais perdia. Você trabalha à toa. Então, no meu ponto de vista, para mim, a produção não foi o problema. O meu problema foi administrativo. O meu problema foi uma formação profissional que eu não tinha. Eu tenho segundo grau completo, eu não tenho um curso superior, eu não tenho uma faculdade. Aliás, nunca entrei dentro de uma faculdade. Para vocês terem uma ideia, eu era motorista de caminhão. Tá? E isso foi a maior dificuldade. E uma coisa também que pega muito, a gente muitas das vezes tem que deixar o nosso orgulho de lado. Aprender a ouvir, aprender a... Pode ser que você não ponha em prática, mas ouve. Ouve porque talvez um conselho de um profissional, ele vai fazer com que você não tome determinados prejuízos futuramente. E talvez o profissional, talvez não, eu tenho a certeza que ele tem a visão lá na frente. E nós estamos enxergando aqui. Porque o empresário hoje ele quer ver o resultado, ele quer vender essa garrafa, ele quer saber quanto ele vai ganhar nela, ele quer esse dinheiro amanhã. Ele não quer saber no mês que vem o que vai acontecer. Então, a maior dificuldade minha foi em questão de precificação, foi em questão burocrática mesmo. Então, hoje, paguei muito caro por isso. Talvez pago até hoje. Quem queira empreender hoje, procure um escritório especializado. O Vitor e a Tássia tá aqui, é uma indicação excelente para vocês. São pessoas profissionais a ponto de colocar vocês no trilho. É o que está acontecendo comigo hoje. A gente vem numa parceria onde eu recorri a eles e onde eles estão me ajudando e me fortalecendo para mim passar aí por um período que, vamos dizer assim, uma sequela que a pandemia deixou no meu negócio. E devagarzinho estamos já vendo uma grande luz no final do túnel, né, Ronaldo? Passa um pouquinho pessoal, Ronaldo. O que você trabalha, né? E qual que é o diferencial hoje do teu produto no mercado? Hoje, a especialidade nossa na empresa é produtos de utensílios domésticos. Tá? Hoje, nós trabalhamos na fabricação de 486 itens
direcionado à cozinha, tá? Itens de cozinha. Veja bem, tudo o que nós fazemos hoje, a gente preza muito pela qualidade. Tá? É uma situação que eu não abro mão. Eu não abro mão por quê? Porque é a identidade da minha empresa. A qualidade do meu produto é a identidade da minha empresa. Se você chegar lá na empresa, eu quero que você tire R$ 1 dessa peça, mas você não precisa de fosquear ou não precisa de polir, eu não tenho interesse em te atender. Tá? Porque você vai levar a minha identidade. Aonde quer que vá essa peça. Então, graças a Deus, hoje a gente tem uma aceitação boa devido à nossa qualidade. Tudo que você for fazer, que você for empreender, empreenda com amor, com dedicação. Faça como se fosse o último que você for fazer na tua vida. Porque você pode ter certeza que lá na frente vai ser o diferencial da tua empresa, do teu negócio. Então, hoje, assim, não abro mão da qualidade. Tanabi hoje deve ter mais de 10 fábricas de alumínio. Graças a Deus, porque tem emprego para bastante gente. Sim. Fazer vamos supor, um canecão, todo mundo faz. O disco é o mesmo. Então, assim, se você não mudar o jeito... Praticamente é o mesmo fornecedor fornece para todo mundo. Exatamente. Então, se você não mudar o jeito, você colocar alguma coisa de diferencial... Dá a tua cara pro negócio. Exatamente. O que vai acontecer? Vai tornar o mesmo. E eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser igual. Eu quero ser eu. Então, assim, eu prezo muito pela qualidade. Visando a qualidade, eu investi muito em maquinários automáticos para diminuir muito a mão de obra humana também e mecanizei, aonde eu consigo uma produção melhor e uma qualidade maior também. Ronaldo, vou pegar esse gancho que você falou do investimento em automação. Muitos empresários têm uma barreira. Ele não quer investir, ele vê como uma despesa. Qual que é o conselho que você dá para esse empresário? Que eu fui visitar a fábrica lá, eu vi uma esteira trabalhando sozinha, saindo caneca do outro lado. Qual que foi o resultado que você viu na prática, quando você automatizou algumas máquinas na produção? E qual que é o conselho que você dá para quem tem essa resistência? Fala, será que... mas essa máquina é caro. E ver só como despesa, não ver como investimento. Vitor, hoje, para você ter essa consciência, você tem que visitar uma empresa e empresários hoje, eles deixam. Eu, no meu caso, se for alguém lá e falar assim, eu quero ver essa máquina trabalhar, eu deixo. Porque se é prosperidade para mim, pode ser para você. Se você tem uma dúvida, vai ver. Não tem problema. Vou te falar para você o diferencial de uma máquina. Hoje, um torno manual, ele faz aí, um torneiro, faz em média de vamos se dizer assim, umas 300 peças por dia. Uma máquina automática, ela faz esse mesmo tanto de peça por hora. Tá certo que tem peça que não se faz na máquina automática, torno, vai ser torno sempre. Depende a peça, mas você ganha muito em mão de obra. E a qualidade é diferenciada. O produto é diferenciado. Tá? Porém, é um investimento bem salgado. Mas, para que você possa realizar o teu sonho, para que você possa fazer com que isso aconteça dentro do teu negócio, você tem que renunciar. Essa é a parte difícil. Então, assim, a primeira máquina que eu coloquei automatizada dentro da empresa, eu peguei o meu carro particular da família e dei como parte de pagamento. Tá? E aí, sucessivamente, você vai abrindo mão de uma viagem, você vai abrindo mão de ter vamos dizer assim, um carro melhor, para que você possa investir no teu negócio. Tá? Mas você vai entender que uma hora você vai estabilizar. Isso, vai. E ali você vai ter que começar a ter retorno. Então, hoje, tudo que eu coloquei dentro da minha empresa, eu preciso que isso me retorne. E eu não tenho dúvida que vai retornar. No tempo de Deus, vai retornar. Mas eu indico, super indico. Hoje, dentro de Tanabi, nós temos profissionais aí qualificados que faz máquinas aí de excelente qualidade, um custo-benefício muito bom. Nós temos uma cidade rica em questão do alumínio.
rica mesmo. Temos as melhores fábricas hoje do Brasil, está dentro de Tanabi. Temos tornearia aqui dentro de Tanabi. Do Brasil, então falando do estado, né, Ronaldo? Não, do Brasil. Ferramental de qualidade, tudo isso produz aqui dentro. Né? Então, assim, para quem tem o interesse de entrar no ramo, para quem tem o interesse de prosperar no ramo, vale a pena investir. Vale a pena. E necessário também, né, Ronaldo? Até se pensar num crescimento. Até mesmo, Vitor, a necessidade, ela vem muito de encontro com a falta de mão de obra que nós temos. Sim. A falta de mão de obra. Hoje, se eu falar para você, com toda certeza, porque eu fico dentro da empresa das 7 às 7 da noite. Vai 4 mulheres pedir serviço e um homem. E o homem que vai ainda, olha, é complicado em questão de aceitação. Eu não sei se nós temos muita oferta, não sei. Mas as mulheres hoje em dia, elas estão surpreendendo. E outra coisa, dentro da empresa onde você coloca trabalho, não tem mão de obra. A mão de obra está escassa. E aí o que acontece? Te obriga você a investir em máquinas automatizadas, porque você aperta um botão e deixa ela trabalhando. Então, é assim, vai precisar do ser humano? Vai precisar. Vai ter que ter uma pessoa para pôr um disco lá, mas você não precisa de uma mão de obra tão qualificada. A pessoa vai aprendendo devagar, gradativamente, no dia a dia, né? E também não te gera uma mão de obra tão alta. Sim. E você não ficar preso, né? Numa falta, numa férias, deixar de produzir, que o empresário passa por muitas dificuldades, né? Às vezes está com a mão de obra ali, que já é difícil, mas está contadinho ali, aí acontece algum imprevisto, funcionário falta, lascou tudo, né? Você já passou por algum imprevisto desse, Ronaldo? Passa, sempre passa. O ser humano está passivo de erros e acertos, e a gente também não é nem todos os dias que você está bom, nem para a gente ir na própria empresa, né? Acontece, a pessoa fica doente, um acidente de família. Eu, graças a Deus, todas as pessoas que passaram pela moto até hoje e as que estão comigo até hoje, todas muito profissional, tá? Nunca tive um problema com nenhum funcionário. E eu acredito que eles também nunca têm, porque lá eu valorizo muito o ser humano. E eu respeito. Lá dentro da moto eu falo para os meninos, as meninas que trabalham comigo, ali eu tenho elas como se fosse uma filha para mim. Ali entrou daquele portão para dentro, a gente entrega o nosso dia a Deus e nós respeitamos um ao outro. Mas respeita mesmo. Sim. Ali, assim, eu não admito que ali dentro seja um maltrato do outro. Tem que ter respeito. E graças a Deus nunca tive problema. Nunca tive problema. Sempre respeitaram um ao outro. Trabalha com amor, com dedicação. Eu só tenho a agradecer a todos que passaram por lá até hoje e não estão mais, devido a um motivo ou outro, e os que estão comigo até hoje. Os famosos valores, né, que o empresário tem e que se transfere para a empresa, né? São valores, são princípios que são inegociáveis e é isso que vai nortear o negócio. E esses princípios não têm valores, né? É a confiança. Eu posso sair de lá e eu sei que vai acontecer. Eu posso estar lá, que eu não preciso nem falar o que tem que fazer, porque eu sei que vai acontecer. É a confiança, é recíproco. Mas isso é reflexo do empresário, viu, Ronaldo? Porque eu vejo muita empresa que tem dificuldade, porque às vezes o cara quer cobrar uma coisa que não vive. Então, isso é realmente espelho teu, porque assim, tem coisas que são inegociáveis, valores, esses princípios, respeito. A gente está dando exemplo da empresa, mas assim, é para a vida, né? Às vezes o ser humano está perdendo isso. E faz diferença, porque tem muita empresa que não tem o respeito dentro. Aí o que acontece? O pessoal não se respeita, automaticamente não tem produtividade. Não. E quando vai um cliente visitar, percebe. Porque aí o cara vai estar atendendo mal, reflete tudo no teu cliente final. Que é mas é ser humano. Se eu chego aqui para conversar com o Ronaldo, eu já sei se o Ronaldo tá bom, talvez ver o sentimento da pessoa. O empresário às vezes tem que ser forte, porque às vezes está passando por um turbilhão lá, mas tem que estar ali pronto para atender um cliente, fazer uma venda, socorrer um colaborador. Então, não é fácil, mas o empresário tem que dar esse exemplo. Porque não tem outra forma da gente, né, ensinar a não ser através do exemplo. Eu falo que é o exemplo mais forte. Não adianta eu querer cobrar dos meus meninos, eu dou um grande exemplo. Não adianta eu falar pro Miguelzinho ir na missa, um exemplo, se eu não vou.
Ó, vai no terço, se eu não vou, reza o terço, faz as coisas certas. Então, esse é o exemplo da vida. Ronaldo, você comentou que tem 486 itens. Se fosse para elencar os 3 tops da moto alumínios, qual que seria? Até já aproveita e faz o merchan. O pessoal que não conhece a moto ainda fala, ó, os 3 tops são esses, e como que eles fazem para encontrar, para conhecer o teu produto? Primeiramente, deixar as portas da empresa abertas, né, para que as pessoas que tiverem interesse que vá nos procurar, pode ver pessoalmente, né. Hoje a gente trabalha em plataformas também como a Magazine Luiza, na Shopee, digitar Mota com 2T, alumínio, você já Vai aparecer lá, né? vai aparecer lá, tá? É difícil falar de itens mais vendidos, porque por que o alumínio você tem que ter uma variação grande? Porque são escolhas, né? Então, talvez você tenha o representante passa numa loja que talvez um item que para mim ele não é essencial, para a taça para você não é, de repente pode ser. Então você tem que ter para oferecer. Para atender todo o Para público, né? atender todo tipo de público, né? Mas realmente o que mais vende aí dentro dos 486 itens aí, uns 50 itens mais vendidos, né? Mas eu vendo muito jogo de panela com espessura de 2,5 mm. Hoje eu também faço a pintura eletrostática, que é um diferencial na cozinha. A mulher gosta, não tem que aliar. Então já fica o convite para você, mulher, que está aí reclamando uma hora dessa, ariando uma panela, né, Ronaldo? Vai lá conhecer. Se for de Sarandi, vai presencialmente E lá. o importante, Vitor, é assim, a gente trabalha com a pintura eletrostática, onde foi um investimento, uma automatização muito alta na época que eu fiz, na cor preta, vermelha e rosa. Porém, todas liberadas pelo Inmetro. Todos os nossos itens, eles têm a certificação do Inmetro. Não tem nenhum produto lá dentro que não tenha passado pela Falcon Bauer de São Paulo, pela inspeção do Inmetro, que não tenha certificação e a autorização para mim poder trabalhar com esses itens no mercado. E hoje, outro dia eu estava olhando também, vocês fizeram aqui com o Marcos Pelaio também. Sim. Né? Sobre segurança do trabalho. O Marcos faz um acompanhamento, é parceiro meu lá na empresa também. Eu acho muito importante isso aí, tá? Traz mais segurança para as pessoas que estão trabalhando e também evita da gente correr aquele risco de deixa para amanhã, deixa esse extintor aqui, deixa ali, não, deixa tudo nos lugares, tudo certinho, tudo né? certinho, organizado. E voltando ao assunto do Inmetro, o Inmetro hoje ele exige que se você tiver 10 cores dentro da empresa, as 10 cores têm que ser certificadas. E cada cor tem que ter um código de barra, que é o CNPJ, é o CPF da peça. Tá? Então, graças a Deus, hoje a gente tem uma colaboradora que só faz essa função. Ela vai 2 vezes por mês, ela altera os lotes, ela acompanha, ela vê a produção, ela só vai para essa finalidade, tá? Que é a Rose, uma menina bacana, 100% faz esse acompanhamento. Então, todas as peças que nós temos dentro da empresa hoje, elas são certificadas, e as mulheres aí que quiserem incrementar as cozinhas dela, a gente tem aí umas coisas que não precisa aliar. Ronaldo, eu vou pegar ali, você comentou ali no começo que uma grande dificuldade tua foi que você conhecia muito a parte técnica do negócio, a parte da produção, mas faltou talvez um pouquinho de conhecimento na área da administração. Hoje eu faço empresário, tem que ter muitas habilidades, e muitos empresários começam ali porque conhecem muito de uma parte técnica, mas na hora que começa a empreender, precisa saber de vendas, finanças, precificação, que é um erro muito comum, pós-venda, atendimento ao cliente, gestão de pessoas, de todas essas habilidades. Se fosse para escolher uma, qual que seria a principal que você acha que o empresário tem que ter? Além de todas, mas se fosse uma só, a principal, qual que seria, na tua opinião, que você indicaria para o empresário? O Vitor, isso aí é uma engrenagem, né? É um conjunto. É meio difícil se tirar uma de todas essas que você citou, que todas são importantes. Se você tirar uma, talvez você desmonta, a engrenagem não gira. Mas eu acho que a parte da precificação ela é fundamental. Ela é fundamental. A precificação do produto
é crucial dentro de uma empresa. Porque é ali que você vai ver a prosperidade e também você vai ver o retrocesso. Sim. Então, você pode ter muito conhecimento administrativo, mas se você não vender um produto com margem, você não vai ter lucro. Então, Não é só sobre vender, né? É vender com margem. Né? Vender com margem. E aí também vem a questão do marketing também. Hoje, nós estamos vivendo uma era digital. Para mim, está sendo uma dificuldade muito grande, porque eu sou inimigo da tecnologia. Infelizmente. Ronaldo, você tem que mudar. A gente tenta, mas não consegue. Você tem uns meninos aí, minha filha tem 17 anos, e eles fazem coisa que dá para duvidar. Mas é a era deles. A minha era já é uma era mais conservadora, né? É difícil querer acompanhar. Portanto, e a gente também, o empresário, Vitor, eu vejo assim, se a gente não colocar pessoas, delegar, a gente, empresário, não delegar funções a pessoa certa e querer fazer tudo, quem trabalha não tem tempo de ter lucratividade. Você sufoca, né? Você fica sufocado. Daqui a pouco você está fazendo financeiro, você está fazendo investigação, você está trabalhando na produção, e daí você não vai saber aonde Ou seja, você se torna o melhor funcionário da melhor empresa. funcionário da empresa. Isso é um problema muito sério. Eu fui por muitos anos o melhor funcionário da minha empresa. Você para para pensar nas estratégias. Né? Porque eu pensava somente que eu tinha que fazer. Talvez eu fazia, vendia errado, perdi tudo que eu fiz. Tá? Então, assim, são fatores que, se juntar todo o contexto, olha, todas essas citações que você fez é importante. Eu acho que, se tirar uma dessa engrenagem, a gente pode correr o risco dela ficar manca. O empresário hoje, ele começar a empreender, ele tem que ter um aporte muito bom. Isso aí, a gente não está falando de empresa grande, começar grande, não. Estamos falando mesmo de empresa pequena, da realidade nossa mesmo. Porque, às vezes, o empresário, Ronaldo, ele acha que é isso. Fala, não, o cara tem que ter habilidade, é aquele que está lá na multinacional. Nada disso. Principalmente, eu falo assim, todas as empresas têm os mesmos problemas. O que muda, às vezes, é o tamanho do problema, mas tem um problema. Porque, às vezes, você estava até comentando no podcast anterior, às vezes, olha o vizinho, fala, nossa, olha, tá redondinho, olha que mil maravilha. Só que a grama, às vezes, dele é artificial. Toda empresa tem problema. Então, assim, por isso que é importante, você falou uma coisa lá no começo sobre a humildade, de estar perto de pessoas e ouvir opiniões. Porque, assim, eu tava até falando pro seu Ayrton, eu fico aqui admirando cada história, igual o Ronaldo conta, porque eu quero aprender com cada história. Eu sempre tenho que aprender. E o empresário tem que estar de olho aberto, é uma dica que cada um dá. Porque, às vezes, o pessoal olha aquele pessoal na internet, Flávio Augusto, e todos que estão lá em cima merecem, tem seu mérito. Eu falo assim, é a batalha aqui do dia a dia, é possível, não é só uma coisa fantasiosa, não, só que não é fácil. A pessoa tem que entender que, assim, às vezes o cara tá na CLT, acha, vou montar um negócio, vou trabalhar menos. Eu vou fazer um negócio, nossa, a empresa ali não tem, todas as empresas têm problema, só que a gente tem que aumentar o nosso preparo e cercar de pessoas boas, né? Quando você tem cercar de pessoas boas, vai ter dificuldade. O Ronaldo matou uma dor da precificação, vai surgir uma dor de gestão de pessoa, uma dor de contratação, uma dor de venda. Aí você comentou do mundo digital. Como que tá sendo essa nova hora? Que você até comentou um pouquinho que você tá indo para essas plataformas. Como que tá sendo essa batalha aí? Eu lembro, o Ronaldo uma vez fez um treinamento conosco lá na Evidência e eu pontuei essa parte. Vamos olhar as redes sociais. Todo mundo abre o Instagram. O Ronaldo olhou assim pra mim. Não sei se você lembra disso. Eu nem abro o Instagram. Ele olhou assim pra mim. Aí eu falando lá pro pessoal, não sei o que, tarará, e todo mundo falando, aquela loucura toda lá na mesa. E ele quieto. Eu olhava pra ele e falava assim, eu tô mexendo. Eu pensava comigo, acho que eu tô mexendo num vespeiro. E esse Ronaldo quieto, aí ele parou, olhou pra minha cara. Assim, eu não consigo entender essas redes sociais. eu não esqueço. E continua até hoje. Eu não consigo entender essas redes sociais. Porque olha aqui, você faz isso aqui, mas isso aqui não sei o quê. E aí ele começou a falar, e na época ele já tinha pontuado da questão que ele via a facilidade da filha, mas ele tinha essa dificuldade, né? Então eu acho que essa lembrança que me veio muito de encontro com essa pergunta do Vitor. E você acredita que até hoje eu tenho? E não é pouco, é muito.
Eu confesso para você, se você entrar no meu Face, se você achar lá 2 ou 3 postagens, é muito. Porque eles me inspiram. Até mesmo que eu não tenho, assim, eu não tenho vocação nem vontade, não curto muito. Sim. Mas eu delego. Eu delego para que as pessoas que saibam façam. E voltando lá sobre a humildade, eu vou comentar com vocês aqui, que eu acho que isso é muito importante. Lá dentro da minha empresa, eu gosto muito de ouvir opiniões. De repente, as pessoas chegam e falam assim: Pô, Ronaldo, eu estava pensando numa peça assim. Faz, vamos. Recentemente, agora, vou deixar aqui, vou até falar o que é que aconteceu. De repente, alguém esteja fazendo aí, queira fazer também, e faça. Né? Não tem nada patenteado. O Alfredo Soares fala que o mérito é de quem faz, então... Exatamente. Nós estávamos destinando alguns produtos para poder lançar na Shopee. Pesquisa, tem que pesquisar. Vamos pesquisar, vamos pesquisar, vamos pesquisar. Forma de pudim banho-maria, número 20. Nossa, vende muito. Mas tem que colocar nossa. Aí o colaborador falou para mim assim: Ronaldo, mas não tem 22. Por que você não faz? Ele fez. Hoje é a peça mais vendida dentro da Shopee. Isso aí foi humildade de eu ouvir e de acatar, e foi criado por ele. Hoje é a peça mais vendida dentro da Shopee. Peraí, só para quem está assistindo agora entender. Faz com a mão mais ou menos qual é o tamanho 22? Só para o pessoal... 22 centímetros você 22 pegar uma régua, 22 centímetros de mesmo. diâmetro. Né? Então, assim... Você poderia ter falado para ele, não, o que vende é 20, já está validado lá, nem ter dado moral. Entendeu? Então, assim, eles me trazem opção. É só a gente deixar com que flui a criatividade. Então, muitas das vezes você tem dentro da empresa ali um design e você não sabe, porque você não deu a liberdade para ele criar, para ele te mostrar. Então, essa parceria, essa liberdade que eu tenho com eles lá é muito bacana. É uma convivência muito aberta de confiabilidade, de, vamos se dizer assim, de confiança mesmo. É abrir as portas da comunicação, né, Ronaldo? Que às vezes está com um diamante dentro da tua empresa e eles vivem isso dia a dia. E às vezes o empresário não dá essa abertura de ouvir. Eu acho que lá no escritório que só fala, gente, ó, o que dá? Porque eles estão na frente com os clientes, eles sabem qual que é a dor do cliente. O que vocês fariam de diferente? Qual o produto que eles podem inovar? Então, você está buscando essa opinião, porque às vezes o empresário está com 10 colaboradores, exemplo, e tem tanta ideia ali dentro. Isso. Às vezes vai ter ideia que não dá, mas tem ideia válida. Ó, igual você falou, ó, testa lá, vamos ver se dá certo. Já aconteceu de fazer e não der certo e parar. E até nós, como empresário, quantas vezes já não tomou decisões que não deu certo? Tem que tentar. Só tem uma forma de saber, né? Fazendo. Ou não, nós já tem. Muitas das vezes nós estamos sentados em cima de um saco de ouro passando necessidade. Porque não olhamos para baixo para poder ver o que podemos usar. Né? Ronaldo, o que você vê que mudou, até falando dessa parte de inovação, quando você abriu lá em 2018, em vendas no ramo de vocês? Principalmente vindo com essa parte digital hoje. Antigamente era muito representação comercial, eu lembro, já trabalhei muitos anos numa indústria de alumínio também, era o representante fazendo a linha dele e tal, e veio agora esse mundo digital. Como que está sendo essa batalha? Porque até vira uma competição de preço também, né? Porque no digital você vê que ele é uma guerra absurda. Aí é uma coisa que você falou, uma coisa vai puxar na outra, que aí você vai entrar para você concorrer, você tem que tomar atenção na precificação, mas como que vai jogar esse jogo, como que vende nesse digital, qual que é a maior diferença que você vê lá em 2020 e 2025, com esse avanço da tecnologia? Primeiro que eu acredito, e eu tenho uma convicção que a área da representatividade corpo a corpo, a visita, o representante, isso não vai acabar. Não tem como substituir, né? O contato humano. É insubstituível. O mundo virtual ele vai ter uma crescente muito grande. Porém, hoje a gente vive numa estabilidade e você não pode acreditar nunca no amanhã. Não sabe o que pode ser, mas sabe o que é aqui agora. Amanhã a Deus pertence. Não existe estabilidade, né? A pandemia nos mostrou isso. Então, né? Assim, confiar desconfiando e seguir o fluxo. Está tendo caminho pelas plataformas digitais, né? Vai rodar.
começar ou melhorar mais ou estabilizar. Eu não acredito que esse mundo virtual ele venha diminuir, ele vai aumentar. Só que uma coisa que eu não consigo entender vamos se dizer assim, é bem difícil para mim entender como que eles conseguem por preços tão baixos, tão baixo dessa. Não dá para acreditar. Então, eu tenho muitos produtos que eu nem coloco. Sim. Porque não paga nem o custo do produto. Mas, agora, como que eles conseguem, eu não sei. Mas aí eu acredito que tem muita gente que trabalha com preço errado, viu, Ronaldo? Porque tem alguns preços que uma conta não fecha, não tem como fechar. Então, por isso que eu falo assim, quando eu vou dar uma orientação para algum cliente, eu falo, toma muito cuidado para ir pro digital. Eu não fico olhando o vizinho lá, igual você falou, tem produto que eu não coloco que eu não tenho margem. Mas, vou cobrir, eu vou pegar a taça minha e vou cobrir a do Vitor. Só que aí, se você estiver tomando prejuízo, quanto mais você vender... mais você vai perder. Mais você vai perder. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu já bebi desse cálice, eu sei muito bem o que é. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, é melhor você falar, não, você não pode. Então, eu acho que diante dessas especificações, diante desses produtos baratos que estão no mercado, isso também vem muito de frente, bate muito de frente com a qualidade também. Sim. Você vai lá na internet, você vê uma foto linda. Você compra o produto, chega um bagaço. Sim. É barato, tem qualidade. Você vai reclamar do quê? E qualidade não tem preço, né? Tem jeito, né? Esse é o diferencial. Esses dias aí a gente vem trabalhando com possíveis parceiros aí para a Mota estar fornecendo para e-commerce também, aonde eu me deparei exatamente com isso. Então, você não faz tal operação para baratear o custo? Não, meu produto ele vai sair daqui com a qualidade que tem. Por quê? Porque vai levar o meu selo, vai levar a minha marca. Eu não posso baratear o custo, colocar a minha marca no produto que não condiz com a minha realidade. Porque eu, Vitor, não abri uma empresa e venho passando por momentos altos e baixos e para parar amanhã, não. Eu desejo com que isso aí perpetue. Então, para mim continuar, eu preciso manter o que eu faço hoje. Porque o cliente pode comprar uma vez, né, Ronaldo? Ele viu a foto bonita lá, aí você manda o produto, chegar maior que ele esperava, Exato. Você perdeu o cliente, você não fidelizou. E vai melhorando a margem conforme você for ganhando a fidelização desse cliente. Ele sempre vai falar, pô, esse daqui é o jeito que eu queria mesmo. Então, só que a qualidade tem um preço. Não tem como fazer milagre. Então, infelizmente, o mercado tem muito disso. E tem que aprender a jogar o jogo, mas com muita atenção. Principalmente olhar finanças. Não entra em qualquer briga, não. Se você vê que aquele teu produto não tem margem. E assim, uma dica minha. Nunca diminua a qualidade do teu produto, pai. Não Porque vale a pena. é a empresa. É a tua cara, né? É a cara do Ronaldo, o evidência cara do Vitor, da Tati. Então, tem um preço. Eu quero entender o que eu quero entregar para o meu cliente. Cara, tem um preço. Eu não vou diminuir para entregar mesmo, que é a minha qualidade que vai ficar. Eu não vou dar um serviço mal feito para você, e aí você vai falar para o outro, vai falar para o outro, vai falar para o outro, e tudo e vai espalhando. Isso. Então, Ronaldo, agora uma outra. Eu vou para você agora numa pergunta quente. Eita. Trabalhar em sociedade. Eu vejo que eles recebem vários empresários e é sempre uma guerra. Eu penso de um jeito, o outro pensa de um outro. Uma vez eu e a Tati fez um vídeo, né, falou, nosso pensamento é totalmente diferente. E lá saiu a faísca lá no escritório, que eu penso de um jeito. Eu achava que vocês pensavam tudo igual. Eu falei, não, lá... Como que é trabalhar em sociedade? Primeiro que a sociedade, se ela for uma sociedade sadia, ela vem para agregar e não para dividir. A sociedade ela tem que ter funções determinadas, porque nem todo os sócios são bons só num setor. Eu vejo assim, na minha empresa, eu faço chão de fábrica, meu irmão faz o comercial. A gente nunca tem funções divididas. Funções divididas. Ele não chega dentro da empresa e fala, esse modelo está errado, até mesmo que ele não tem conhecimento. Sim. E mesma coisa eu na função dele. Porém, eu cobro. Sim. Eu cobro porque eu gosto de trabalhar com metas. Eu coloco metas no mês, eu preciso bater essas metas, eu tenho meus compromissos e eu cobro isso. Toda semana. Porque eu estou vendo na prática, hoje, você pode ter um produto melhor do mundo.
Se você não tiver venda, você não tem nada. Você pode fazer uma taça dessa banhada a ouro a R$ 2. Se você não vender, Significa você nada. não tem, você não tem nada. Então, o cliente é a prioridade da empresa. O cliente é o maior patrimônio que uma empresa tem. Então, o comercial, ele é 70% da empresa. Não for mais. Você vê a importância que tem um comercial dentro de uma empresa. A empresa pode caminhar de uma forma extraordinária. Se ela não tiver comercial, não existe empresa. Então, eu não tenho, nunca tivemos dentro desde 2018, eu tenho, assim, divergência com a minha sociedade, com o meu irmão, em cobrança. Sim. Eu cobro mesmo. Até mesmo que eu não posso me acomodar. Eu preciso de cobrar. Até porque a empresa precisa de resultados. Mas em outros quesitos nunca tivemos problema. Nunca tivemos. De forma nenhuma. Não posso reclamar. Tivemos problema por isso, por alguma vaidade. Não. Nunca. E se tiver vaidade, aí reflete tudo na empresa, né? Exatamente. Então, sim, ele é meu sócio, ele tem um negócio dele, ele tem a particularidade dele, e por isso eu cobro um pouco mais. Eu também preciso que a empresa tenha lá uma meta a ser batida e depende dele. Mas, em contrapartida também, não temos retirada anual, não temos. Tudo que nós fizemos de 2018 até hoje foi só para capitalizar a empresa, só para mecanizar, foi investido tudo dentro da empresa, e inclusive até bens particulares, para capitalizar a empresa. Então, nós não tem briga com Isso é dinheiro. investir no sonho, né? Isso, exatamente. É um sonho que a gente vem a cada dia colocando um tijolinho nele. Sociedade é igual casamento, né? Tem que ter o respeito. É igual eu falei, nós temos um pensamento divergente, porém tem o respeito. O respeito à opinião dela. E a decisão sempre vai ser o que é melhor para a empresa. Então, não é o que o Vitor acha, o que a Taça acha. Eu posso pensar de um jeito, a Taça do outro, o Ronaldo pode pensar do jeito qual do outro, mas vamos sentar e conversar? Tem que ter as cobranças, ela faz uma função, faço outra, eu cobro ela cobra eu, só que para ter resultado. Só que tendo respeito, vai embora. Isso. Eu nunca tive sociedade com ninguém, a primeira sociedade foi com o meu irmão agora, e não tenho problema com sociedade de forma nenhuma. Desde que haja respeito, desde que tenha algum entendimento. Não tem problema. Ronaldo, eu vou te fazer uma pergunta agora, que vai misturar um pouquinho de empresa com fé. Ronaldo, cristão, é uma honra ver, né, a tua disciplina, a tua dedicação ali com a igreja, com tudo. O quanto hoje nós vemos eu vejo muitos empresários, a gente faz muitas mentorias, e eles falam muito de ter essa fé, né, como um pilar, para ter a sustentação, que empreender é muito difícil. Como que você alinha essa fé, essa parte tua que ajuda como empreendedor, o tanto que sustenta assim nos dias, principalmente nos dias mais difíceis? Bom, a fé, Vitor, eu falo para você hoje, com determinada certeza, uma convicção. Hoje eu estou empreendendo porque eu estou, vamos dizer, vamos pegar uma palavra que vai resumir tudo isso. Eu venho num processo de conversão. A gente está num processo de conversão a cada dia, né? Então, o meu pilar que me sustenta é Deus. Você pode ter certeza disso. O que me sustenta é Deus. Porque eu acho que não existe um empresário que nunca passou pela cabeça dele: eu vou desistir. E quando você pensa em desistir, o que te fortalece? A fé. Se você não tiver fé, você não consegue se manter, você não consegue se estruturar. E dentro da fé, da tua fé, você também vai buscar um suporte dentro da tua família. Né? Então, nos momentos mais difíceis, você chega em casa, tua mulher está lá com o terço na mão, ela está rezando, ela está pedindo, ela está intercedendo, ela não desiste, e isso te encoraja. Eu vivi um ano de 2024 de muitas perdas financeiras, tá?
Então, a financeira tem todo um desgaste emocional, mas com luta e batalha você vai superar. Difícil você ter uma perca numa família, algo que vai te desestruturar. E a perca financeira, ela faz. E ninguém gosta de perder. Não adianta a pessoa falar assim, Sim. eu perdi, tudo bem, perdeu. Não, não existe isso. Sente o golpe, né? Você vai lá, você levanta de madrugada, você deita tarde, você investe, você compra, aí você perde. E aí, por que você perdeu? Aí vem todo um processo que você tem que começar a repensar. Para quem você vendeu? Era viável? Foi feita uma consulta? Quem indicou? Por que você aceitou? Então aí você vai se Aí questionar. começa a vir nos detalhes, né? E nessa situação, se você não tiver alicerçado em Deus através da tua fé, vai começar a gerar um desgaste aonde você vai começar a achar culpado para aquilo. Você vai lá no começo da Adão comeu a maçã e a Eva não. Eva, você deu a maçã. Não, eu dei a maçã porque a cobra Vai me empurrando. forçou. Então um joga pro outro, um joga pro outro e não acha nunca. E se você for procurar, você não vai achar. O que a gente tem que fazer? Tem que dar a volta por cima. E você vai dar a volta por cima se você tiver esperança em Deus, se você tiver fé e se você tiver realmente o teu coração em paz. Porque aí começa a criar uma ruptura dentro de uma sociedade. Aí começa a criar divergências, aí começa a criar até determinadas inimizades. Eu falo que eu já vi, não que acontece comigo. Eu tenho minhas cobranças, sim, mas nunca me passou pela cabeça a esse ponto, tá? Mas a fé é que me move hoje. Hoje é a fé que faz com que eu esteja em pé e a Mota também. A resumir para você. É através da fé hoje que a gente segue firme no nosso propósito, no nosso empreendimento e sempre Deus acima de tudo. Empreender vai ter muitas tempestades, indiferente da empresa. Eu tenho certeza que todo empresário passa ou está passando por uma tempestade. Eu acho que a fé dá uma sustentação gigantesca, não só para a empresa, mas para a família, e é tudo reflexo, né, Ronaldo? Eu vejo igual eu e a Tássia trabalham junto 24 horas. Não tem como tá bem na empresa e não tá bem em casa, não tá bem. É tudo. A pessoa fala, chegou na empresa. É um conjunto. Se nós estivermos bem no nosso relacionamento, vai refletir na empresa e vice-versa. E quem sustenta muito nós também nessa jornada, porque muitas vezes o pessoal olha a evidência, cara, não é fácil também não, é bucho o dia inteiro, temos problemas igual toda empresa tem. E isso faz parte de empreender, não é um privilégio do Ronaldo ter problema, um privilégio nosso ter problema. A partir do momento que nós vamos empreender, aí tem algumas sustentações. Que eu vejo que é o principal é ter Deus, cuidar da nossa saúde e buscar conhecimento para aplicar no nosso negócio. Então, às vezes, não tem o conhecimento, vai gastar tempo, vamos supor, vai compensar o Ronaldo parar para estudar marketing? Não vai compensar. Terceiriza para alguém que vai estar junto com você na jornada. As provações, elas têm, a gente tem na nossa vida. Não é só na empresa, né? Não é só na empresa. E vou falar uma coisa para vocês, que a partir do momento que você levanta a bandeira como um discípulo missionário de Deus, as tuas provações são dobradas. São dobradas. Eu não sei. É difícil, mas infelizmente é dessa forma. Né? Então, muitas das vezes você tem um compromisso de trabalho, você tem um compromisso religioso. Né? Se eu tiver um compromisso de trabalho, um compromisso na minha casa e um compromisso religioso, eu opto sempre pelo compromisso da minha casa. Porque a igreja pede para que a gente seja obediente à nossa igreja doméstica, que é a nossa casa. Eu deixo a igreja, resolvo o que eu tenho em casa. Porque aqui eu resolvendo o que eu tenho em casa, o problema, eu estou colocando Deus acima de tudo. Mas você não foi lá na igreja. Não, porque a minha família está necessitando de mim aqui agora. Né? Então, Deus, a minha família e a empresa. Você tem que conciliar. Sim. E você consegue conciliar. Todo mundo consegue conciliar.
É cansativo, mas é um cansaço prazeroso. Você vai numa pregação, você chega às 10 horas da noite da tua casa, você não tem nada, parece que você está renovado. Vocês já viveram várias experiências dessas, eu tenho certeza que essa seria a resposta. Chega em casa, vocês deitam e vai discutir ainda o que aconteceu lá e fica lá na cama e não consegue nem dormir. Vale a pena, né? Vale a pena. Né? Renova nossas energias, né? Vida. Isso é força, é energia. E nós precisamos disso no nosso dia a dia. Quem seria nós se não fosse? Né? Então, hoje eu entendo, Vitor, o dinheiro é necessário na nossa vida. É a escola dos filhos, das crianças. Uma qualidade até para a família, né? Qualidade de vida. Não adianta o cara também chegar e falar, o dinheiro não é importante. Não. O dinheiro é importante, desde que ele seja honesto, seja fruto do nosso suor, do nosso trabalho, da nossa dignidade. Eu falo assim, Ronaldo, desde que ele não ocupe o lugar de Deus da tua família. Pronto. Ele é válido, ele é de forma honesta. E todo mundo trabalha para ter uma melhor qualidade de vida. Todo mundo quer dar para os filhos, né? Às vezes nós queremos. Eu vejo assim, o sorriso da criança. Só que quando nós falamos também de bem material, então nessa parte cristã, eu falo assim, nós que somos pais, principalmente pai empreendedor, eu prezo muito pela qualidade de tempo com meus filhos, com a minha família. Então é uma dica que eu dou. Tem que conciliar tudo, não tem... Às vezes eu vejo assim, eu já ouvi muitas vezes que eu faço questão, Ronaldo. Todo dia eu levo o Miguel para treinar, eu faço questão de... Eu acordo 5 horas da manhã, se eu precisar dormir meia-noite para resolver minhas coisas. Só que eu quero estar... Eu tenho essa oportunidade, essa liberdade de escolher o tempo. Eu quero estar para ele. Quero que ele olhe assim para mim e fale, nossa, esse é meu pai que está do meu lado. Então, eu quero estar presente em todos os momentos da vida dele, enquanto eu puder ter essa oportunidade. Só que eu me dedico para isso, vou fazer. Então, eu falo assim, qualidade. Eu vejo... Sempre possível, estou levando ele no terço. Então, assim, é qualidade de tempo. Ontem, né, teve um encontro dos homens, você estava com a Isabela lá no parquinho. Mas porque as empresas que tomam muito tempo, se não tomar cuidado, a empresa vai tomando tudo esses lugares. Então, né, tem que ter. Aí Deus vai ajudar a ter esses discernimentos também, né? De refletir um pouco, de respirar, de falar, pô, minha família. A família tem que vir em primeiro lugar, senão não faz sentido nada. Se a família não estiver ali em primeiro lugar, não é só, o dinheiro é importante, mas o dinheiro não compra muita coisa. Não, entendeu? Você pode comprar um presente mais caro para os meus filhos. Eles vão chegar e falar, só que eles pedem para mim, pai, cosquinha. Mas não quer um presente de 10 mil reais, 5 mil reais, não quer cosquinha, ele quer a garra do papai fazendo cosquinha todo santo dia. Sentar no chão da sala e jogar Uno, quanto que custa um Uno? Então, assim, é esse tempo de qualidade. E quando você tem tempo de qualidade, vida, né? Só que isso vai refletir em tudo. Quando você está bem na família, aí você vai estar bem espiritualmente, você vai estar bem na empresa. Ou tá bem na empresa, mas só uma empresa próspera. Porque a empresa vai ter... Não vai existir empresa sempre estável, sempre só subida. É desafio. Aí você estando preparado, tendo uma família, uma base forte, porque tem um dia que você chega tão cansado, deu tudo errado, aí um abraço deles te desmonta. Desmonta. Você sentar com a família, pegar uma pipoca e assistir um filminho, ou ir num terço, eu não abro mão, pode marcar compromisso qualquer dia. No dia do terço, não vai ter, só se tiver algum imprevisto com a família, prioridade. Exato. Mas o dia do terço, domingo, missa, família, pode viajar, né? Vai viajar, por exemplo, para tal lugar. Primeira coisa que eu vou fazer agora, qual é o horário de missa naquela cidade? Eu vou ligar na paróquia, confirmar, tal, domingo, missa, né? Vai na missa tal hora. Pode fazer qualquer coisa, vocês podem marcar qualquer compromisso durante o dia, eu tô junto. Só que tal hora é missa, vai acordar cedo, né? Vai aproveitar depois. Então, assim, tem que ter essa prioridade. Porque às vezes nos coloca a empresa, tem que tomar muito cuidado quando coloca a empresa como prioridade e esquece dos restos. E depois, quando vem as dificuldades, às vezes, aí vamos supor, tá quebrado em casa, tá quebrado nossa vida espiritual, como que não vai segurar a tempestade da empresa? Você segue nessa mesma linha de raciocínio? Sim, claro. Eu acho que a família, igual a gente está comentando, é a base de tudo. É lá que você tem que se fortalecer. A gente tem que fortalecer. Se bem que dentro da minha empresa, eu considero uma família. Só que quando eu saio de lá e vou para minha casa, o meu foco é minha casa. E saio da minha casa, vou para a igreja, meu foco é lá dentro da igreja. Porque eu tenho um déficit de atenção, assim, eu não consigo conciliar. A mulher é cheia de falar assim, eu olho a criança, eu faço arroz, eu vejo a televisão. Ela tá lavando o rosto, tá fazendo comida, dando papá pra criança. Uma coisa, senão, se der duas... Uma por vez, né? Por vez, aí devagar, senão não adianta. Né? Mas, Vitor, a gente
valores que nós passamos hoje para os nossos filhos. Portanto, se você chegar no teu filho e perguntar o que você quer ser quando crescer, quer ser igual ao pai, pode perguntar, ele vai te falar isso aí. Tá? Ele vai lá na frente, né? Vamos assim, voltar um pouco atrás aí no passado. Vamos lá, quando eu era na minha juventude, eu tive os caminhos da minha vida onde me levaram para estradas que eu não fui orientado. Assim. Mesmo assim, eu fui. Opinião e vontade própria, minha. Escolha, né? Escolha. Tá? Mas lá na frente, eu parei e pensei, minha mãe não me educou, esse não é o caminho. Vamos voltar para trás e pegar a estrada. É mais difícil, mas é lá que eu preciso ir. E se a criança não tiver uma formação dessa, ela vai pegar um atalho da vida e ela corre o risco de se perder. Sim. E aí, quem que é o culpado disso? É a escolha dela? É a escolha dela porque ela não teve um berço. Se ela tivesse um berço, ela não tinha se perdido. Ela pode ter até saído Mas fora tem que saber o caminho. Mas ela, uma hora ou outra, ela vai parar, pensar e voltar e pegar a estrada certa. Sim. Então, são valores da vida que não existe dinheiro no mundo, empresa no mundo, nada que paga, que vale a pena. Então, eu fico assim, hoje eu sou um cara grato a Deus pela família que eu tenho, pela vida que eu tenho, pelas oportunidades que eu tenho e pela empresa que eu tenho. E batalho para que cada dia eu possa melhorar algo na minha vida. Levanto de manhã cedo, a primeira coisa que eu peço é que Deus faça com que esse seja o melhor dia da minha vida. Porque o ontem já passou. O amanhã a Deus pertence. Então eu tenho que fazer valer a pena o aqui e agora. Ronaldo, e agora me fala uma coisa. 2025 estamos. Como que você vê a Mota em 2030? Qual que é a sua visão para a empresa? 5 anos para frente. Tá. E se eu te falar para você que eu tenho uma visão futura para minha empresa? Eu já pensei nisso. Eu tenho um empreendimento onde eu tenho pensado em estabilidade de produção, aonde eu tenho pensado em estabilidade de colaborador dentro da empresa e uma estabilidade de faturamento. Eu não penso em uma empresa gigantesca com 100 funcionários, com aquela loucura, não. Eu penso numa empresa a trabalhar aí, no máximo 15 funcionários, um X de faturamento mensal e pronto. Faturamento ideal para a margem que você precisa. Mas a empresa ela pode gradativamente ir crescendo, aí a gente vai podando para poder manter essa estabilidade. Eu não tenho sonho ambicioso de uma empresa que vai aí 30, 40, 50 funcionários, não, porque eu já tive a experiência de viver dentro de empresa já com 300 funcionários e eu falo que o empresário ele vegeta. Sim. Porque cara, é uma loucura. Então, eu acho que se você tiver eu vejo a Moto aí 2030 aí, se ela tiver 10, 12 funcionários, tá bom. Um X de faturamento aí rendável, tá ótimo. Não tenho essa ambição de ter 50 funcionários, empresa grande, aquela loucura, não. É uma estabilidade. O que eu busco para o meu futuro dentro do empreendimento é uma estabilidade de faturamento e até mesmo em questão de funcionário, de colaborador da empresa. Não viso muita badalação. Eu sou bem conservador nesse. Ronaldo, e outra coisa. O que você faz hoje que dá certo que você se arrepende de não ter começado antes? Alguma coisa, uma decisão que você tomou nos últimos tempos? Nossa, por que eu não fiz isso anteriormente? Como empresário que está dando resultado no negócio. Marketing, venda online, alguma estratégia de vendas, trabalhar com a precificação, o que foi um negócio que foi, porque eu não fiz lá no começo quando eu abri a empresa, só vim tomar agora essa decisão. São muitos, mas porém
É diante das dificuldades que você vai abrindo os olhos para situações que talvez elas poderiam ter sido evitadas, né? Primeiramente, precificação. Marketing, nunca trabalhei com marketing. Quando A que você Tássia mesmo citou a minha dificuldade. Quando você fala de precificação, quanto que te alertou assim? Quando você foi atrás de buscar uma ajuda? Hoje a gente tem até um trabalho de gestão financeira, a gente tem essa precificação de perto, mas você já veio com essa precificação, que você já tinha uma consultoria, tudo. Quando que surgiu que você falou, cara, eu preciso de alguém para me ajudar nessa parte? Pós-pandemia. Pós-pandemia. Pós-pandemia, aonde começou a assumir o capital de giro. Aí que eu comecei a enxergar que a precificação está errada. Porque você tem um. Você Estava assumindo o capital, mas estava vendendo. Está vendendo, mas não está tendo lucro. Aí começa a sumir teu capital de giro. O dinheiro começa a ir pelo ralo, você não sabe. Mas você vende, cadê o Não tem sentido, né? Se eu estou vendendo. Então tem que tomar muito cuidado com essa situação. De repente você está vendendo, fecha o mês e não tem. Você não fica lucro, alguma coisa está errada. E o marketing também, que a gente está aí na inovação, muito grande nesse sentido. Uma coisa que eu fiz hoje, que eu devia ter feito há muito tempo, foi delegar a função administrativa. Um exemplo, cobrança. Eu nunca tive ninguém no setor de cobrança. Era eu que fazia quando dava certo. Então a pessoa estava me devendo, eu não ligava. Geralmente deixava por último, do último, né? E aí a pessoa se acomodava também e ficava lá o título em aberto, ou o cheque que seja. Hoje não. Hoje eu tenho uma colaboradora dentro da empresa, que é a André, acompanha todo dia o banco. O título não pagou já, no mesmo dia já avisa, já cobra, e no outro dia, se não pagou, continua cobrando. E isso. Diminuir a taxa de inadimplência. 80%. Olha aí. Ó, você é empresário que está nos assistindo e às vezes está com a inadimplência aí alta, e você está no caso que o Ronaldo comentou aqui. Às vezes é você que deixa para fazer, só que aí não dá tempo, vai empurrando, depois eu faço, porque aí aparece BO na produção, fornecedor, a cobrança depois eu vejo. Mas o quanto é importante. E geralmente se paga, né, Ronaldo? O funcionário bom ali vai se ajudar. Conta um pouco mais para nós. E hoje ela fica o dia todo. É o dia todo. Assim. Em cima. Em cima. E precisa. Sim. Eu não tinha, nunca tive. Eu já teve cliente que ficou devendo para mim 6 meses, eu não ligava. E por quê? O meu tempo não dava, porque eu era o melhor funcionário. Eu tinha que fazer o financeiro, eu tinha curamento, eu tinha transporte, eu tinha que trabalhar na produção. E aí você vai emendando um pouquinho de cada Ou você vai entregar uma venda nova ou você vai parar para fazer cobrança aqui? Hoje, assim, eu ajustei, ela faz a parte do financeiro, cobrança. Isso me aliviou muito. Hoje eu tenho mais tempo para poder trabalhar dentro da empresa, porque eu gosto do chão de fábrica. Eu me sinto bem dentro do chão de fábrica. E ali dentro eu não trabalho assim, trabalho por necessidade, porque eu gosto também. Hoje, se eu tiver uma empresa com 15 funcionários trabalhando, eu posso ter certeza que o gerente de produção vai ser eu. Eu não vou delegar ninguém. E você consegue fazer a roda girar mais rápido, né? Você já comentou que quando você está ali, o negócio... Porque... Até pelo conhecimento, né, Ronaldo? Né? Pelo conhecimento, você está ali dentro. E você delegar funções dentro da empresa a pessoas também competentes e responsáveis. Então, a gente tem que ter muito cuidado também. Delegar para a pessoa certa. Para a pessoa certa. De repente, já aconteceu comigo delegar funções para pessoas que não deram tão certo. Ah, mas por quê? Tem uma determinada problema com a pessoa? Não, é porque talvez a pessoa não assimilou. Eu que quis forçar ela a fazer aquilo. Né? Eu vou pegar o Vitor e vou colocar ele para ir lá bater panela. Vai dar certo? Não, não vai dar. Eu olho para a Tássia e falo, Tássia, senta ali que você vai fazer a cobrança. Não, mas eu nunca fiz. Não, mas senta lá que vai dar certo. Vai dar certo, confia. Confia. Então, de repente, não é isso. Ela tem lá a função que ela rende mais. Talvez você não tenha a visão de enxergar na pessoa o que ela pode te render mais. E isso foi acontecendo.
Hoje eu queria voltar lá em 2018 com a cabeça que eu tenho hoje. Se eu pudesse. Se eu pudesse. Ia ser tudo diferente, Ronaldo, as tomadas de decisões? Ia ser muito diferente. Mas tem muita coisa que não é só aprende com o caminho, né? Com os tropeços, eu faço assim. Os obstáculos vêm para nos fazer crescer, né? E só que quando acontecer isso, a gente tem que tomar essa decisão. Um grande erro das empresas são pessoas certas nos lugares errados. Então, pode ser a melhor pessoa do mundo. Se ela não tiver onde que ela vai produzir, não vai dar certo. Então, o empresário tem que ter essa visão. Que eu já vi empresários falando, nossa, esse cara aqui eu tô querendo me mandar embora, não tá dando certo, tal. Aí surgiu uma oportunidade, cara, antes de eu dispensar esse funcionário, porque eu vou pôr ele aqui porque tô precisando de alguém aqui. Transformou da água pro vinho. Mas talvez você conversar, dar liberdade pro cara também, colocar o que ele se sente. Sim. Cara, porque muitas vezes o funcionário fala. Você fala, cara, eu não me sinto à vontade aqui, não é meu forte, eu gostaria de trabalhar ali. Entendeu? Então, porque a pessoa feliz vai render muito mais do que você querer pôr ela ali e achar que, não, vai que dá certo, você tem perfil, né? Então, você pegar uma pessoa que é comercial pôr no financeiro, não vai dar certo nunca. Uma pessoa que é ali toda metódica no financeiro, vai pôr ela no comercial, não vai dar certo. Então, tem que analisar bem, porque isso impacta tudo no resultado. E quando você coloca uma pessoa no lugar... Só que assim, também não é fórmula mágica, não é que nunca vai errar na empresa, a pessoa acha que não está falando também, não. Vai errar, faz parte do negócio. Às vezes você vai pôr uma pessoa aqui, você consegue diminuir o risco, mas não vai ter jeito. Sempre você vai ter um funcionário que não vai dar certo. E faz parte do jogo. Agora, quando você vê que não está dando certo, você tem que tomar a decisão rápida de fazer a demissão. Demore para contratar, por quê? Pesquise, avalie o perfil da pessoa, tem várias formas, mas quando for demitir, demita rápido. Só que não é essa demissão que fala, demita rápido, que a pessoa fala, nossa, isso é... Não, porque a demissão, quando você vai tendo esse feedback com o funcionário, conversando, chega uma hora, você vai lá, primeiro mês conversando com o funcionário, não tá legal isso, melhora aquilo. Vai chegar uma hora que o próprio funcionário sabe se ele tá rendendo ou se ele não tá rendendo. Porque a empresa não tem como, né, Ronaldo? É resultado. Então não adianta ficar lá, vou ficar com esse, com aquele, porque eu gosto dele, e come caixa, né? Empresa, se você não tomar algumas ações rápidas, eu vou dar um exemplo nosso. Às vezes eles colocam algum sistema, vai inovar e não roda. Aí eu já falo com a Tassi, cara, corta, porque é despesa que tá tendo ali. Se não tá dando resultado, mas tem que ser rápido em cortar. Se eu ficar esperando ali, falar, mês que vem eu vejo, vamos pôr R$ 500 no sistema. Se ele ficar um ano lá sem utilizar ele, foi 6 mil pontos. Ô, Vitor, em cima do que você está falando aí, uma vez uma pessoa me falou para mim assim, Ronaldo, CNPJ não tem coração. Eu fiquei pensando, eu vivi uma situação dentro da pandemia que me prejudicou muito, mas hoje eu não sei se eu faria diferente. Porque nós entramos num período, eu me recordo que em 2020, no mês de julho, eu vendi R$ 4.000, onde eu tinha uma despesa fixa de 60, 70 mil. R$ 4.000? R$ 4.000. Então, só naquele mês eu perdi 60 mil, 62 mil. E na época eu tinha, acho que 10 funcionários, 10 colaboradores junto comigo. Aí eu chegava de manhã cedo, eles não tinham o que fazer, porque não tinha pedido. Ninguém comprou. O Brasil parou. Sim. Aí eu falava, gente, o que nós vamos fazer? E aí eu via nos olhos das pessoas, porque se saísse dali, não tinha onde. Ninguém empregava. Sim. Depois, no final de 2020, deu uma aquecida na pandemia, deu uma loucura, o povo achou que ia acabar a gasolina, achou que ia acabar a panela, achou que ia acabar tudo. E virou um redivum, né? Mas, durante 2 anos, foi uma dificuldade imensa. E durante esses 2 anos, eu não tive a coragem de demitir. Eu banquei todos esses colaboradores. E a partir do momento que algum deles ia achando algo para fazer fora da empresa, foram se sensibilizando e pedindo para sair. Ronaldo, eu estou vendo a tua dificuldade, mas fulano lá está precisando, acho que eu vou para lá, então. Tá. Então, isso aí me descaracterizou muito na época. Muito, muito, muito. Mas eu agi com o coração. Eu não sei se hoje eu faria diferente, não. Eu tenho um empresário bem sucedido, que a gente está na BIO hoje. Um dia sentado e conversando comigo, ele falou, Ronaldo, para tudo. Acerta com todo mundo e para. Fecha as portas, fica 6 meses fechado. Para, não está vendendo nada. Na hora que começar as coisas a caminhar de novo, você volta a caminhar. Deixa parado.
E ali eu pensei no ser humano, na pessoa, no filho, na esposa, no pai, na mãe, dependente. E ali eu Não é não só a tomei essa pessoa. atitude. Eu optei em ver até onde a gente ia chegar. É uma decisão muito pesada, Sim. porque isso me custou muito financeiramente. E eu não tinha uma estrutura para isso na época. Foi onde talvez uma das situações que mais judiou do caixa da empresa na época. Essa talvez foi a situação mais difícil que você passou como empresário. A pandemia foi a situação mais difícil. E várias vezes você deve ter pensado, né? Demito ou não demito? Demito ou não demito? Sim. Foi dormir e acordou com essa Falta dúvida, de né? pessoas para poder falar demite. É que na teoria é fácil, né? Assim, nós sabemos que falando aqui, pô, vamos olhar como resultado, vamos olhar como empresa, Eu chega vou e te falar demite. para você, Mas e na Victor, prática? a situação mais constrangedora que eu, como empresário, vejo hoje é eu tocar de chegar numa pessoa e falar para ela que não preciso mais do serviço dela. Porque eu não consigo enxergar ela ali só como colaboradora da empresa. Porque atrás dela tem filho, ela tem esposo, muitas das vezes paga aluguel, tem as prestações. Olha, Tem os compromissos. hoje vocês têm o empreendimento de vocês têm os colaboradores de vocês. Eu acredito também que quando chega a ponto de encerrar um ciclo, é doloroso. Mesmo que a pessoa não vem rendendo o suficiente, você tem o desejo de encerrar, de parar por ali para começar uma outra pessoa. Eu acho que isso aí até hoje me pega muito. Eu pegar e chamar um colaborador na sala para falar para ele que não vai dar. É difícil. Mas daí é uma dificuldade de todos os empresários, é uma situação muito chata. Porém, eu e a Tassi aprendendo uma coisa que melhorou muito nessa tomada de decisão. É ter o feedback constante com o funcionário. Então, você ter essa proximidade e chamar ele para conversar, falar, ó, o que eu preciso que você me entregue? Isso, isso e isso, você não está me entregando. Eu preciso que você melhore nisso, 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 ok? Aí no outro mês. Então, você vai chegar, se chegar num ponto de demissão, já está tudo muito alinhado, porque você vai falar para ele, lá do começo, da primeira conversa, ó, se nós não alinhar esses fatores, vai chegar num ponto que não vai dar, porque a empresa trabalha por resultado, eu quero te ajudar. Tem alguma coisa, aí você vai falar, tem alguma coisa que a empresa pode fazer para te ajudar? Porque assim, a primeira coisa também, Ronaldo, é o cara querer. Então você vai abrir várias oportunidades da pessoa querer. Então, essa tratativa ajuda muito numa tomada de decisão, porque e mesmo assim não é fácil. Nós que tem, né, vive essa parte, pensa no próximo também, Exato. tem que ter a empresa, mas pensa no próximo como pessoa com também. certeza. Então, melhora muito essa tomada de decisão. Diminui um pouco a culpa no sentido de... E a pessoa também já está meio que esperando. Porque agora, se você precisar mandar uma pessoa que não está esperando, eu já passei por uma situação. Assim, é horrível a situação. E assim, de fora é fácil às vezes falar, nossa, Ronaldo, você tinha que ter mandado embora. Mas na prática, a hora que você está ali, você conhece a vida, você está próximo da pessoa, você sabe a realidade de cada um, aí é diferente a tomada de decisão. Querendo ou não, dentro do dia a dia, você vai conhecendo a história de cada um. Você vai conhecer. E como você tem essa proximidade com cada um, você conhece mais a fundo, né? Você vira... Como você costuma tratar eles ali? A família ali, né? Então você sabe praticamente até as despesas de cada um ali que eles passam. Hoje a gente tem um horário a ser cumprido lá dentro, mas eu deixo eles tão à vontade que se eles quiserem trabalhar até meio-dia e folgar 1h30, ele folga. Se eles quiserem trabalhar até 11 e folgar 1h30, eles folgam. Dando resultado, né? Ronaldo, eu posso ficar 1 hora mais tarde, porque eu preciso sair 1 hora mais cedo. Então, tem a flexibilidade, porque hoje eu tenho poucos colaboradores, então eu tenho, é fácil de administrar. administrar. Diferente de uma empresa que tem bastante colaborador, que aí você tem que ter funções e não ter exceção. Porque que quando você abre uma exceção, você perde até o controle. A gente tem 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, vocês têm 2 filhos. Se você puder dar um chocolate para um, você tem que ver se você vai poder dar para o outro também. Acabou de almoçar. Porque se você for dar para um, pode. Você está dando privilégio para um e para o outro. O que você está dando para ele? É a frustração. Ele vai olhar e vai falar, uai, mas o que ele fez que ele merece e eu não mereço? Então, a partir do momento que você tem ali um quadro de funcionário elevado, que não está mais sobre o teu olhar, o teu controle, você vai ter que colocar um cartão de ponto
digital, vai ter que Sim. colocar um portão. Entrou, fechou, acabou, chegou atrasado, não vai entrar. Aí o empresário passa a ser ruim. É isso que eu ia falar. Muitas vezes o empresário acaba, quando tá nesse ponto, o empresário é o ruim, É né? o ruim. Só que não é o ruim. Ou ele faz isso, ou ele perde totalmente o controle do negócio. E eu, todas as vezes que eu trabalhei em empresa, eu sempre procurei respeitar as normas, procurei respeitar os horários, e eu tenho um problema muito sério com o horário. O horário, para mim, é para ser cumprido. Eu não consigo, para mim, chegar atrasado, ou o Ronaldo caiu da moto, ou machucou, ou está doente, ou alguma coisa de muito séria aconteceu. Mas porque eu fui educado assim. Sim. Né? E empresa é desse jeito. Se é para estar lá às 7 horas, desde 10 para 7, entra, se organiza, recebe o primeiro sinal, se posiciona no teu posto de trabalho, se organiza, para não fazer nada correndo, atropelado. Hoje você trabalha com máquina. Máquina É um perigo, né? um perigo. Qualquer descuido, falta de atenção, pode ter um acidente. Exatamente. Eu mesmo tive um acidente terrível, quase perdi um braço numa máquina. Por displicência, né? A maioria dos acidentes acaba acontecendo por algum descuido, né, Ronaldo? O meu acidente foi displicência minha. Eu não sei nem como, mas aconteceu. Sim. O nome é acidente. Aconteceu. Então tem que, principalmente quem trabalha nesse ramo, tem que redobrar as atenções. Ronaldo, estamos indo para o nosso finalmente. Eu já gostaria que você fosse pensando numa mensagem que você vai deixar para quem está nos assistindo. Mas antes, Julião, pega aquela lembrancinha que todo convidado que vem aqui no nosso podcast, a gente dá uma lembrancinha, uma caneca, para que seja eternizado esse momento, Ronaldo. Para que você não lembre só do episódio, mas que você lembre da sua história. Quero te parabenizar por todo o esforço, toda a tua dedicação. Eu tenho certeza, a gente acompanha de perto essa trajetória. Eu tenho certeza que toda sementinha que você está plantando vai colher muitos frutos lá na frente. Mesmo não sendo fácil, a gente vê os últimos anos que você passou ali de perto, mas você nunca desistiu, teve resiliência, que eu acho que o empresário hoje tem que ser resiliente, e você está começando a começar a colher os frutos já, por não desistir. Então, uma dica minha que eu dou para você que é empresário, não desista mediante as dificuldades. E você é um cara que eu admiro tanto no lado pessoal como profissional. Então, parabéns, fica a nossa gratidão, nossa honra. Você sabe que não é fácil para o empresário estar aqui numa quarta-feira de manhã, batata assando lá, um monte de coisa para resolver, mas compartilhar a história, eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Ô, Victor, eu agradeço imensamente você, a Tassi, por apoiar a Mota nesse momento, vamos dizer assim, de reconstrução nessa caminhada. E dizer a vocês que, para mim, estar aqui hoje não é tão fácil vamos dizer, pelo trabalho, mas pelo bloqueio que a gente tem de estar diante de uma câmera, estar expondo principalmente a vida da gente. Porque eu sou uma pessoa bem reservada, não falo tanto, mas uma coisa que eu aprendi dentro da igreja, que o testemunho, ele evangeliza, ele muda vidas. Tá? E diante da minha história, das minhas dificuldades, da minha batalha, talvez possa ser que alguém veja uma luz no fim do túnel para que possa encorajar a empreender. Todas as pessoas que tiverem um sonho na vida, não desista nunca. Não desista nunca. Ah, mas ninguém apoia. Mas se você tem, vai em frente. Vai em frente. Tem um propósito na vida, você tem um sonho, você quer muito, vai em frente. Se certifica de ter pessoas do teu lado que possa somar e não dividir. Pessoas para somar, pessoas para te ajudar. E não dividir, nunca, jamais. Eu peço a Deus todo dia para que entre naquele portão para dentro pessoas que vai ali para somar e não para dividir. Eu estou lá dentro trabalhando, eu olho, entra um carro, peço, deve ser cliente ou alguém para me vender alguma coisa. Né? Porque eu tenho certeza que Deus não manda ninguém ali, por acaso, para fazer parte da minha história. Para quem está nos assistindo, não tenha medo. Não tenha medo. Seja perseverante e coloque o teu sonho em prática.
porque você vai saber se vai dar certo ou não se você pôr em prática. Só tem uma porque forma. o não você já tem. Nunca fica naquela história de amanhã eu vejo, porque o amanhã não existe. É o aqui e agora. Aproveita a oportunidade e faça valer a pena. Vou contar para você aqui uma passagem de um amigo meu, até vou citar o nome dele, que, puxa, é um cara maravilhoso. Quando, em 2000, na pandemia, esse rapaz me procurou, ele é vendedor de etiqueta, fornece para mim desde quando eu abri a empresa, o nome dele é Greber, cara sensacional. Ele vendia um dia, ele chegou e falou para mim assim, Ronaldo, cara, você podia contar a tua história para mim? Eu falei, eu não tenho história não, eu achei que eu podia montar uma empresa e falei para ele que jeito eu montei. No outro dia ele voltou e trouxe a mulher dele. E sentamos lá e falou assim, você podia contar essa tua história para minha mulher? Eu falei, conta. Aí conversamos, contei tudo que eu tinha contado para ele e ele falou para ela assim, você tá vendo? Tá, ficou por ali. Ele saiu dali, foi na casa dele, pensaram e ele pediu contas da empresa que ele trabalhava, abriu uma gráfica para ele na garagem da casa dele, pegou a caminhonete de trabalho dele, vendeu, comprou uma máquina. E passado, ele me disse assim no dia, falou para mim assim, se eu abrir uma empresa, você compra etiqueta minha? Eu falei, Grebe, qualquer um vai comprar. Porque o cliente é do representante, Sim. não é da Não é da empresa. empresa. E ele foi embora com aquilo na cabeça. Daí, 2 meses, ele me apareceu lá na fábrica com uma imagem de Nossa Senhora. Ó, você da Aparecida do Norte para você. Hoje eu tenho a minha empresa, graças à tua história. E hoje eu tenho a minha empresa porque eu me encorajei, eu precisava de ouvir o que você me falou. E aí você para e pensa, mas o que eu falei para ele? Eu não falei, eu falei exatamente o que aconteceu comigo. Foi muito simples. E hoje ele está indo numa crescente muito boa. E eu fico feliz e orgulhoso de ter feito parte da história dele. E ele vem e ele chega na empresa, ele fala com as meninas que tá lá e tem um carinho. Hoje virou amigo. Você vê que como que é gostoso. Tem coisas na vida da gente que não tem dinheiro que pague. Tem coisas que acontecem no dia a dia nosso que não tem dinheiro que pague. Por mais que seja simples a tua história, ela vai tocar no coração de alguém. Sim. Por mais que seja simples, quanto mais simples, mais toca. Toda história tem o poder de impactar alguém. Sim. Toda história. Toda história é importante. É o que nós preza aqui no Evidência Cast. Toda história tem sua relevância e assim, a gente fica honrado, porque a tua história é linda, como muitas outras. História de superação, de inteligência, de pessoas de fé. Então, dá certo. E nós impactamos as outras pessoas. O pessoal que estava aqui falou, nossa, eu ouvi um podcast que eu ouvi uma dificuldade que eu estava e resolvi. Então, esse é o poder. Porque às vezes nós temos o medo, a vergonha de falar, mas uma palavra que a pessoa vê que pode mudar a vida de muitas pessoas. Pois é. E é isso mesmo. Então, você que assistiu até aqui esse episódio, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse episódio com outros empresários para que eles possam também pegar esses insights. Fico meu muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado, tamo junto, obrigado pela parceria e vou passar para a Tassi fazer o encerramento nosso. Gratidão. Eu sei que era um bloqueio que você tinha, né? E foi um prazer escutar um pouco mais, né, da sua história, da sua trajetória, das dificuldades que você passou. E eu tenho certeza que você sim conseguiu contribuir com o seu exemplo, com a sua fé, um exemplo de fé, principalmente, os nossos seguidores, as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Bom, gratidão, Ronaldo. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço imensamente e rogo a Deus pelo dom da vida de cada um de vocês. Amém. Tá? Vocês hoje fazem a diferença na vida e na empresa de muita gente. E vocês não levam só o conhecimento. Por onde vocês passam, vocês levam Deus. Esse é o diferencial do negócio de vocês. Siga sempre esse caminho. Sempre serão bem recebidos
que colherão bons frutos. Amém. Então, esse foi mais um episódio do Evidência Cast. Se você ainda não curtiu, curta, compartilha, encaminha para um empreendedor que precisa de uma inspiração para tirar o sonho do papel. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.